mais uma videoaula da Maratona Cosmetologia do Bem entrando no ar. Eu sou a Renata Franco e hoje eu vou falar de um assunto muito importante e que muitas pessoas têm dúvida, que é regularização de cosméticos naturais. Então, nessa aula de hoje, você vai poder esclarecer vários pontos que antes eram uma nuvem negra na sua cabeça e poder clarear bastante dúvidas sobre esse assunto. Mas antes da gente começar, eu quero te falar que a Maratona Cosmetologia do Bem já começou há alguns dias. Então, para você assistir todos os outros conteúdos, as outras videoaulas que a gente já fez e já estão no ar, você pode clicar nas miniaturas dos vídeos que estão aqui embaixo da página. E caso você esteja assistindo pelo YouTube, é só clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Não perde não, porque tem muito conteúdo bom, tem muita coisa interessante que a gente preparou com muito carinho, muita atenção e conhecimento para você que quer aprofundar e se envolver mais com esse universo dos cosméticos naturais. Bom, então eu vou trazer a apresentação que eu preparei e eu espero que você absorva muito conteúdo, porque tem muita coisa legal aí. Mas antes de eu começar, é claro que eu preciso lembrar que a Maratona Cosmetologia do Bem é um oferecimento do Programa Cosmetologia do Bem, que é o nosso curso completo sobre cosméticos naturais. São mais de 140 formulações de cosméticos, boca, olhos, rosto, cabelos e por aí vai. Muito conteúdo e é muito interessante para quem quer se aprofundar mais ainda nesse universo de cosméticos naturais. Se esse é o seu caso, você precisa conhecer esse nosso curso. O link com todos os detalhes de conteúdos, valores, é curso.cosmetologiadobem.com.br. Vou deixar aqui na tela também. E aí você pode entrar lá e ver todos os detalhes. Aproveita, porque já vai ter uma nova turma. A gente não abre muitas turmas por ano, então não perde não se for do seu interesse aprofundar nisso aí. No curso, a gente te dá autonomia para fazer suas próprias criações, suas próprias formulações, além de dar também várias formulações já com vídeo passo a passo. Tem guia de fornecedores de matérias-primas, tem um módulo de marketing digital para cosméticos naturais, para você que quer criar sua própria marca e quer aprender a divulgar os seus produtos. Então tem muito conteúdo, não deixa de acessar o link, que lá também tem a explicação de todos os detalhes. Então vamos entrar na nossa aula sobre regularização de cosméticos naturais, para que você esclareça de uma vez por todas as suas dúvidas sobre esse tema. Esse é um assunto bem denso, ele engloba algumas legislações, então eu peço que vocês tenham muita atenção e, como eu sempre gosto de falar, dar umas dicas iniciais. Feche todas as janelas que você não está usando do seu computador para que você consiga absorver melhor esse conteúdo. Dedique esse tempo para aprender e investir em você. Então foca na aula, separa um papel e uma caneta para suas anotações. E ao fim dessa aula você vai ter uma visão completa sobre esse tema que nós estamos abordando hoje, que é regularização de cosméticos naturais. Então aqui eu trago os pontos principais que nós vamos abordar hoje para que você tenha uma visão geral da aula e consiga se situar ao longo da minha explicação. Então primeiro eu vou falar sobre o Slow Beauty, né, e o movimento Slow de uma forma geral. Depois eu vou tratar um pouco sobre as Indie Brands e você vai entender bem como que os cosméticos naturais se inserem nesse contexto das Indie Brands, que são um destaque aqui no Brasil e no mundo como um todo. Depois eu vou falar sobre a informalidade no Brasil, cosmético artesanal e cosméticos naturais. Vou pontuar cada um deles para que você entenda de uma vez por todas o que se trata e o que aborda quando se fala em cosmético artesanal e quando se fala em cosmético natural e como que eles se integram nesse cenário. Depois eu vou falar sobre a Anvisa e alguns pontos e requisitos técnicos exigidos para regularização de um cosmético e sobre terceirização e o contexto dela na regularização de um cosmético natural. Então, primeiro eu trouxe aqui 6 perguntas que ao fim dessa aula você vai conseguir responder e que são as principais dúvidas que a gente identificou quando se tratava desse assunto. Então a primeira é: cosméticos tradicionais, cosméticos naturais e cosméticos artesanais, qual a diferença para sua regularização? É possível criar uma marca de cosméticos naturais sem ter formação específica em química, engenharia química ou farmácia? Quais são as regras a serem atendidas para a produção de cosméticos
artesanais e ou naturais. O que é necessário atender para produzir um cosmético regularizado? Qual é o tratamento da Anvisa para a produção de cosméticos naturais? E o que são as indie brands que estão revolucionando a indústria cosmética? E primeiro eu queria falar por que você pode confiar nessas informações e qual que é o nosso percurso e nossa contribuição aqui nesse tema específico. Primeiro porque nós somos da Cosmetologia do Bem, criamos o curso e temos contato diário com vários alunos que criam as próprias marcas de cosméticos naturais. E segundo porque a gente lançou a Be Free Beauty e criamos a marca, a identidade visual, a concepção toda da marca e também dos produtos. Então, é um grande case para a gente que a gente consegue agregar bastante nesse tema de regularização de cosméticos naturais. A gente lançou o condicionador sólido e o shampoo sólido, a gente divulgou todo o conceito por trás desse ideal, né, da marca, no site da befreebeauty.com.br, se você quiser saber mais sobre a marca, e é uma marca regularizada com esses dois produtos. Então, foco na aula, fecha tudo, vamos concentrar aqui para que você consiga absorver o máximo possível desse conteúdo que a gente trouxe aqui nessa videoaula. Primeiro, o que seria o movimento Slow? O movimento Slow é um movimento que propõe uma mudança cultural para a desaceleração da vida cotidiana. Essa ideia surgiu quando Carlo Petrini realizou um protesto contra a inauguração de um restaurante McDonald's na Piazza de Espanha, em Roma, em 1986. Então vocês podem ver que esse pensamento, né, esse conceito já vem desde 1986, começou com esse movimento Slow Foods, né, direcionado para a questão dos alimentos e foi uma coisa que foi evoluindo, que eu vou pontuar no próximo slide. Então, ele é um movimento amplo que é uma revolução cultural contra a noção de que mais rápido é sempre melhor. Então, trata-se de tentar fazer tudo à velocidade certa, né? É sobre ter mais qualidade em detrimento da quantidade em tudo, porque se percebeu que a gente foi evoluindo nesse mundo e fomos meio que trocando os pés pelas mãos, né? Então, a gente se percebeu numa velocidade muito alta, numa vida muito acelerada, e muitas vezes isso não estava agregando em termos de felicidade e de propósito. Então esse slow movement, ele surgiu nesse conceito de aproveitar o momento, de ter um tempo certo para as coisas, de valorizar a qualidade e fazer tudo no tempo certo e na velocidade correta, sem atropelar muito as coisas. Então, como eu falei, ele é um movimento grande, né? E ele começou com o slow food, mas aí foram surgindo vários outros pontos, que tem o slow living, o slow fashion e chegou também no slow beauty. E o que seria a slow beauty? Ela contempla 4 principais aspectos. O primeiro, de que menos é mais, ou seja, valorizando a diminuição da quantidade de produtos cosméticos que a gente utiliza. Então não tem necessidade da gente ter aquele banheiro lotado de perfumes, opções de shampoos e condicionadores e várias opções, né? E a gente se perde. Isso tem muita relação também com a diminuição do consumo, de geração de resíduos. Então, um principal aspecto do Slow Beauty seria esse conceito de que menos é mais. Então, usar menos produtos, menos consumo, menos geração de embalagens, menos resíduos. O outro ponto seria da beleza natural. Então, é a aceitação da beleza sem excessos, sem exageros estéticos, considerando uma harmonia, tanto na questão estética, de procedimentos estéticos, quanto também na questão de aceitação de quem você é. Então, se você tem um biotipo característico, a Slow Beauty prega que você deve trabalhar a sua melhor versão dentro disso e não tentar fugir muito do que você é, né? E isso é uma aceitação da sua beleza e
tentar valorizar o que você tem de belo, né? O outro ponto seria o autocuidado, que é tirar um tempo para cuidar de si, valorizar esse momento, fazer uma máscara facial e aproveitar esse momento no tempo certo. Então, é um outro aspecto do Slow Beauty. E o último ponto seria a origem dos produtos, a valorização tanto da produção dos seus próprios cosméticos ou também da utilização de cosméticos produzidos artesanalmente e a utilização de insumos naturais. E aí a gente chega no ponto das indie brands. Então, primeiro eu queria contextualizar e mostrar o grande potencial do Brasil nesse cenário de cosmético. Então, ele é o quarto mercado consumidor de cosmético, ficando atrás somente dos Estados Unidos, China e Japão. E no caderno de tendências da ABPEC, né, que é a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, nós identificamos alguns movimentos globais que eles trouxeram. Então, um deles é a personalização. O que acontece? Foi identificado que os cosméticos customizados têm sido uma das tendências mais fortes no segmento. Os consumidores eles têm buscado produtos únicos, desenvolvidos especialmente para as suas necessidades. E o que isso implica? Que tem um guia principal, que é Minha Beleza, Minhas Regras, e isso parece um pouco ali com o que eu acabei de falar sobre o Slow Beauty, né? Então o consumidor ele não aceita mais que a indústria determine o que é belo e os produtos que devem ser adquiridos para alcançar esse padrão, que tem a ver também com o outro aspecto que eu falei do Slow Beauty também. O outro ponto de desejo que foi identificado nesse movimento global de personalização dos cosméticos é uma grade de produtos e serviços que atenda à definição pessoal e individual de cada um a respeito do que é se sentir bem. Então, o movimento, ele indica que é imprescindível olhar para o consumidor como um indivíduo e estudar o seu comportamento e suas necessidades pessoais. Então, entregar produtos e tratamentos customizados é a chave para conquistar o consumidor. E o destino é que, à medida que os consumidores continuam a expressar sua individualidade, eles estão sendo atraídos por novas marcas independentes, que são as indie brands, que oferecem perspectivas e benefícios exclusivos que algumas das grandes marcas ainda não atendem. Então, vocês podem perceber que tem uma convergência, né, do Slow Beauty com esses movimentos que foram identificados pela ABPEC. E o que seria especificamente essas indie brands? São marcas independentes, com concepções arrojadas e produção independente, que é um mercado novo que vem disputando a preferência do consumidor diretamente com líderes da indústria da beleza. Então, as grandes indústrias se sentiram ameaçadas com essas indie brands e até mesmo elas começaram a criar marcas dentro da sua estrutura organizacional que trouxesse esse contexto da indie brand. Elas representam uma nova marca que não tem medo de reescrever as regras dos negócios tradicionais. Então, acaba que parece que também está vinculado com essa transição planetária, né, que a gente está vivendo, que é saindo da era de peixes para a era de aquário. Vem tudo num movimento só. À medida que a gente vai estudando, a gente vai percebendo que as coisas todas convergem para um ponto similar. Elas atendem às necessidades específicas, formando uma história de criação autêntica e criam um novo tipo de marketing a ser explorado. Além disso, associada a esse movimento global da personalização que eu acabei de falar, foi identificado também nesse relatório a beleza com foco em ingredientes de origem natural, e é aí que converge para a questão das indie brands direcionadas para os cosméticos naturais especificamente. Então foi identificado que 42% dos consumidores ingleses de produtos de cuidados pessoais compram produtos de ingredientes de origem natural porque acreditam que são melhores para o meio ambiente. E 41% dos brasileiros têm interesse em maior variedade de produtos de beleza e cuidados pessoais com ingredientes de origem natural. Então foi uma pesquisa aí que mostra uma tendência forte para a questão dos ingredientes com origem natural, por questões inclusive maiores, né, de meio ambiente.
associada aos cosméticos naturais. Esse movimento, né, da beleza com foco em ingredientes de origem natural tem como guia principal que a busca por produtos de origem natural aumenta ano a ano, e o desejo identificado é que já foi considerado uma tendência passageira, mas ela fica mais forte a cada ano graças à demanda dos consumidores por esse tipo de produto com melhor desempenho. E o movimento que traz essa questão toda é o retorno ao básico, né, que é identificado em inglês como Get to the Basics, que foi identificado que comprar de marcas com produção local passará a ser um estilo de vida. E aí, o movimento de destino é que esse é um tipo de consumidor que busca produtos que respeitam quem eles são e onde vivem. Isso dá certa sensação de orgulho e de cuidado com as fontes de produção dos ingredientes e o processo de fabricação. E por fim, alguns outros pontos, né, que convergem tudo para a questão de ingredientes naturais, indie brands, cosméticos naturais como um todo, é que a causa interessa. Então, para conquistar os clientes de hoje, as empresas precisam representar algo e refletir essa mensagem de forma consciente, né? E também a questão da tecnologia sustentável, dos produtos bons que fazem o bem. Então, a gente trouxe aí alguns pontos principais que indicam a forte tendência de crescimento dos cosméticos naturais no Brasil. Adicionalmente a isso, eu gostaria de destacar aqui sobre a informalidade no Brasil, porque ao mesmo tempo que foi identificada essa forte tendência pelos consumidores para o consumo, né, das indie brands, que são marcas independentes e informais, a gente sabe que no Brasil a economia informal é muito forte. E eu trouxe esse dado aqui para exemplificar isso. A economia informal cresce pelo 4º ano seguido no país e corresponde a 16,9% do PIB, de acordo com o estudo da FGV. Então, com isso, a gente consegue perceber que as marcas independentes e informais não estão sozinhas nisso, né? O Brasil é um país com uma economia informal muito forte e eu acho aí que seria interessante você ter uma ideia desse número aqui. Agora, entrando um pouco mais técnico, né, e no nosso assunto principal, é importante a gente saber sobre a diferença entre os cosméticos artesanais e os cosméticos naturais. Então, eu trouxe aqui 2 definições importantes que vieram da Lei do Artesão e do Programa do Artesanato Brasileiro, para que a gente possa entender do que se trata, né, um artesão. De acordo com o Programa do Artesanato Brasileiro, o artesão é toda pessoa física que, de forma individual ou coletiva, faz uso de uma ou mais técnicas no exercício de um ofício predominantemente manual, por meio do domínio integral de processos e técnicas, transformando matéria-prima em produto acabado que expressa identidades culturais brasileiras. E a lei do artesão define que a profissão de artesão presume o exercício de atividade predominantemente manual, que pode contar com auxílio de ferramentas e outros equipamentos, desde que visem assegurar a qualidade, segurança e, quando couber, observância às normas oficiais aplicáveis ao produto. Então, a gente pode ver aqui que o principal relacionado ao artesanato é o ofício ser predominantemente manual. E, paralelo a isso, os cosméticos naturais são definidos pelas certificadoras de cosméticos naturais, por exemplo, o IBD ou a EcoCert. E aí eles têm as definições muito específicas de como seria tratado um cosmético para ele poder ter o selo de cosmético natural que cada uma dessas certificadoras traz. Então, é importante destacar que um cosmético natural pode ser ou não artesanal. Ou seja, um cosmético natural ele pode ser produzido de forma manual, que seria um cosmético artesanal, ou ele pode ser produzido também através de maquinários. Então é muito importante ter clareza sobre essa diferenciação de um e de outro, porque da mesma forma, um cosmético artesanal não necessariamente é natural. Você pode ter um cosmético artesanal produzido de forma manual, mas que ele seja um cosmético tradicional, ou seja, que utilize insumos que não sejam naturais. Agora, o importante disso tudo é que o cosmético artesanal
e natural, ele atenda às boas práticas de fabricação, para que ele seja um cosmético seguro. Então, existe a Lei 6.360, que define que cosmético, de uma forma geral, é competência da Anvisa. Então, essa lei, ela coloca que ficam sujeitos às normas de vigilância sanitária instituídas por ela, os produtos de higiene, os cosméticos, perfumes, saneantes, dormes sanitários e produtos destinados à correção estéticas e outros adiante definidos. Então ela traz bem detalhado todos os produtos que são de competência da Anvisa. E aí, nessa lei, não há uma distinção entre os cosméticos naturais, os cosméticos artesanais e os cosméticos tradicionais. Então, a Anvisa ela não reconhece um produto como cosmético artesanal e nem também como cosmético natural. Então, todas essas microclassificações de cosméticos são de competência da Anvisa, que não faz distinção sobre eles. Ou seja, todos os produtos cosméticos ficam submetidos às regras e exigências da Anvisa. Agora, uma exceção que ainda não está concluída, está em trâmite, é a saboaria. Existe um projeto de lei, que é o projeto de lei 7816 de 2017, que inclui a produção artesanal de sabão na lei do artesanato. Esse projeto de lei propõe acrescentar um parágrafo à lei do artesanato para estabelecer que a atividade de saboaria artesanal é regida pela lei do artesanato. Esse projeto de lei ainda não está concluído, ele está aguardando o parecer do relator na Comissão de Seguridade Social e Família, até o ponto que nós tivemos acesso. E o que isso agrega, né, para a produção de sabonetes? É que existe um apoio aos artesãos. Então, se a saboaria for incluída, ela poderá gozar desses benefícios também. Agora, sobre a Anvisa. Então, como eu já falei, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa, ela é responsável pelo procedimento de regularização de todos os tipos de cosméticos. Então, para ressaltar, não há uma legislação específica para cosméticos artesanais e, dessa forma, tanto o pequeno produtor quanto uma grande indústria de cosméticos estão sujeitos às mesmas regras. E o Sebrae fez uma cartilha com o intuito de auxiliar principalmente os pequenos produtores de cosméticos, as pequenas empresas, como abrir uma empresa de produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, os aspectos regulatórios. Então, nessa cartilha, que o link está aqui embaixo, que você pode fazer o download se tiver interesse, ela vem com todos os micro detalhes, com passo a passo de como regularizar uma empresa de produtos de higiene pessoal. Eu vou abordar aqui os aspectos principais. Agora, essa cartilha é importante para que você, se você tiver interesse, de esmiuçar, porque não daria tempo de eu falar de todos os micro detalhes que são trazidos nessa cartilha. Então, o principal é entender que a regularização ela se dá de duas formas. A regularização ela deve ser feita para a empresa e ela deve ser feita para o produto. Em relação à regularização da empresa, é necessário obter a autorização de funcionamento da empresa com o cumprimento dos requisitos técnicos e administrativos que estão na resolução RDC 16 de 2014. Da mesma forma, a cartilha do Sebrae aborda essa RDC e a própria RDC, que é facilmente achada na internet, ela vem com todos os micro-requisitos para se obter a autorização de funcionamento. E o outro ponto é a obtenção da licença de funcionamento local, também conhecido como alvará de funcionamento. Então, os principais pontos para a regularização da empresa é ter uma empresa constituída, né, um CNPJ e um CNAE referente à atividade de produção de cosméticos, ter as instalações adequadas conforme as exigências da Anvisa, ter um responsável técnico, que seria um profissional legalmente habilitado junto ao respectivo conselho de classe, né, que seria químico, engenheiro químico ou farmacêutico, e atender às boas práticas de fabricação.
Em relação aos produtos, a resolução que trata isso é a RDC 07 de 2015. Todo o procedimento para os cosméticos classe 1 são feitos de forma eletrônica por meio do portal da Anvisa. E por fim, eu queria falar da terceirização, que é uma outra opção em substituição à regularização da empresa que eu falei anteriormente. Então, a terceirização é regida pela RDC 176 de 2006. Ela traz o regulamento técnico de contratação de terceirização dos produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes. E o que é importante saber? São 4 pontos principais. O que se trata a terceirização? Então, ela é a contratação de serviços de terceiros para execução de etapas da fabricação ou da fabricação total de produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes. Ela deve ter um contrato, que é o documento devidamente legalizado em cada estado parte, que estabelece o vínculo entre as empresas envolvidas nas atividades objeto dessa regulamentação. E os dois envolvidos, que são a empresa contratante, que seria quem está com interesse em desenvolver a sua própria marca de cosméticos, né? Então, é a empresa titular de produto que desenvolve no mínimo uma etapa do processo de fabricação e contrata serviços de fabricação total ou parcial de produtos e serviços de controle de qualidade e ou armazenamento de terceiros, responsável por todos os aspectos legais e técnicos vinculados com o produto ou processo objeto da terceirização. E a empresa contratada, que é a empresa que executa etapas da fabricação ou fabricação total de produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes. Ela é corresponsável pelos aspectos técnicos e legais inerentes à atividade objeto da terceirização, também chamada de empresa terceirista, que é onde o cosmético seria fabricado. Então, a empresa contratada, ela já teria todas as instalações, o responsável técnico, ela já traria todas essas questões que são exigidas na regularização da empresa, que eu apresentei anteriormente, e a empresa contratante contrataria ela e não precisaria ter esse espaço físico e nem atender todos aqueles requisitos apresentados. Então, é uma boa opção para ter um cosmético regularizado de forma que diminua o trabalho de regularização. Então, em resumo, o que a gente pode perceber com essa aula de hoje é que comprar do pequeno é uma cadeia mais sustentável, menos dominadora, que traz uma maior distribuição de renda, que é descentralizada e que atende necessidades específicas e que vem acompanhando esse movimento que eu apresentei do Slow Beauty, das indie brands e da personalização dos cosméticos. Além disso, essa forma de trazer a marca, o produto, ele tem um contato mais próximo e um serviço mais exclusivo para os clientes, e que é isso que os consumidores têm buscado. Então, a capacidade de personalizar seu produto é muito maior a partir do momento que você tem uma marca pequena e atende necessidades específicas do seu público-alvo, e que é um ponto que as grandes indústrias não conseguem atender, porque elas trabalham em massa e elas têm percebido uma mudança forte do consumidor para isso. Então, em relação à regularização do cosmético, um comparativo que eu acho interessante de fazer é que é como fazer um bolo. Existem várias pessoas que produzem alimentos, bolo, pães, lanches de maneira informal, e para isso seria necessário regularizar a cozinha e atender os requisitos, mas as pessoas têm trabalhado dessa forma. Então, da mesma forma com o cosmético, é necessário atender às exigências, né, da Anvisa para que se produza de forma regularizada. Então, quais são as opções com o programa Cosmetologia do Bem? Que pode ser uma dúvida que tenha surgido aí em relação ao nosso curso completo, que é o programa Cosmetologia do Bem. A primeira delas é começar pequeno e regularizar depois. Você pode regularizar do zero, o que exige um investimento inicial maior e a necessidade de um responsável técnico. A outra opção seria terceirizar a sua produção, que é a forma mais enxuta de regularizar um cosmético. E além disso,
você não necessariamente precisa ter uma marca. Você pode ensinar em workshops, você pode prestar um serviço de formulador como um chefe em casa, ou seja, o cliente contrata seu serviço, te fornece as matérias-primas e você formula os cosméticos para ele. E você pode também dar consultoria sobre todo o conhecimento adquirido, difundindo os conhecimentos da cosmetologia do bem de forma presencial, ou em grupos ou individual. Bom, então é isso, a gente encerra nossa aula aqui. Espero que tenha sido muito proveitoso todo esse conhecimento que a gente trouxe sobre regularização, que é bem denso, trata de muita legislação e a gente tentou abordar aqui de uma forma simples e clara para que você consiga ter as diretrizes principais em relação à regularização de cosméticos.